Irmãos, vamos colocar de pé. Glória a Deus, aleluia. Estenda as nossas mãos para o servo do Senhor. Nós não vamos abençoá-lo porque ele já é abençoado. Nós vamos apresentar ao Senhor este momento, para que o Senhor use ele como um instrumento afinado em suas mãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, aqui está, Senhor, diante de Ti, o evangelista Alexandre, aleluia, aquele a qual foi escolhido neste dia. Creio eu que, aleluia, já há muito tempo, Senhor, escolhido para este dia, para este momento, nos trazer esta palavra, Senhor. Palavra a qual o Senhor já tem colocado no coração dele. Pai querido, Pai amado, Pai Santo, ainda assim, Senhor, aleluia, de Ti, Senhor, se for da Tua vontade, aleluia, acrescentar ainda aquilo que o Senhor já deu a ele, Senhor. Tu sabes, Deus maravilhoso, que o Senhor, aleluia, é Deus e tem liberdade de operar em nosso meio. Fala, Senhor, conosco da maneira, aleluia, que o Senhor deseja, aquilo que nós precisamos ouvir, e que nesta noite, Senhor, nós saímos daqui, Senhor, abençoados também, Senhor, no dia de hoje, por esta palavra, e o Seu nome venha ser glorificado, meu Deus. É o que te pedimos e já te agradecemos. Usa o Teu servo, Senhor, nesta noite, como um instrumento, Senhor, afinado em Tuas mãos, Senhor, e o Seu nome seja glorificado, vidas, aleluia, alcançadas, transformadas, resgatadas, em nome do Seu Filho amado, Senhor Jesus, meu Deus. É o que te pedimos e já te agradecemos, céus da vitória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 7. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 7. Vou aguardar todo mundo achar aí para a gente fazer a leitura junto. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 7, diz assim: ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus, pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao nosso Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram a peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até baixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome de Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Pode aceitar você? Glória a Deus. Pode. Aleluia. Até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Quando fazemos menção desse texto, que é um texto muito conhecido da igreja, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós estamos querendo dizer o quê? Até aqui onde chegamos, se chegamos porque o Senhor nos ajudou. Se estamos aqui podendo glorificar e exaltar mais um ano de vida, estamos porque a glória é dele. O apóstolo Paulo escreve no Novo Testamento dizendo assim: quer comamos, quer bebamos,
quer façamos qualquer coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Então, até aqui nos ajudou o Senhor. Se estamos aqui alegres e felizes, foi porque Ele nos deu condições, foi porque Ele nos deu sabedoria, deu entendimento, deu livramento, Deus fez. Então, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero agradecer de antemão a vida do pastor Vanderlei, da pastora Alex, Cláudio, pastora Meir, perdoe, eu para decorar nome sou terrível. Cláudio falou que ia me ajudar. Presbítero dele, todos esses homens de Deus aqui que estão aqui, a nossa retaguarda, a pastora, que esteve aqui falando, vindo do Rio de Janeiro, está aqui conosco. Então, a todos vocês que estão aqui, que já me conhecem, eu não conheço todo mundo, porque não tem jeito, né? É mais fácil vocês me conhecerem do que eu conhecer a vocês. Mas eu queria abrir um parênteses antes de começar aqui, irmão, dizer uma coisa. Quando nós concluímos alguma coisa, quando nós chegamos no final de alguma coisa, isso quer dizer que vai se dar início a uma nova coisa, a um novo tempo. Quer dizer, concluímos, chegamos até um ponto que queríamos. Mas isso quer dizer que nós vamos ter que dar início a uma outra coisa. Escute aqui, preste atenção para mim aqui. E quer dizer o quê? Aquilo que nós terminamos, aquilo que nós concluímos, aquilo que nós fazemos por fim, nós temos que de uma forma ou de outra tentar terminar com excelência, tentar concluir sem deixar vestígios, sem deixar coisas para trás, porque senão você de forma alguma vai estar iniciando nada, você vai estar dando um jeitinho, você tipo vai virar, sabe aquele negócio, você não vê a hora de passar aquele ano, vira essa página, meu irmão, o ano pode ter passado, mas as coisas não passaram, as coisas lá de trás elas continuam a mesma, você vai ter que voltar lá e colocar o negócio em ordem, para que você possa dar início a um novo tempo da tua vida, porque se não seria fácil, você virar uma página dessa que ficou para trás nada, ficou para trás para mim, ficou para trás para você, mas para o Deus da Bíblia, o Deus da qual nós servimos, não ficou para trás. É por isso que diz a Bíblia Sagrada, se você for fazer uma oferta na casa do Senhor, quando você for fazer, se você lembra daquele irmão, de repente, que você está com alguma coisinha com ele, a Bíblia diz, volta lá, se retire com ele, pede perdão, aí você vem e entrega a oferta, e a sua oferta é recebida. A Bíblia diz, se o marido tiver de picuinha com a mulher, não adianta nem ele querer chegar aqui e fazer oração alardeante, que a Bíblia diz que a oração dele não passa nem nesse teto. Então eu quero dizer um negócio para vocês aqui, para nós chegarmos aqui, para darmos início a um novo tempo, a um novo ano, para nós como igreja, como cristão, nós temos que voltar de repente e pôr algumas coisas no lugar. Aleluia! Senão não adianta, é só mais um ano no calendário, é só mais um número, mas Deus ele não se importa com número, Deus não se importa com festividade, Deus se importa com você. Deus se importa comigo e com você. Então quando se conclui, quando se termina, quando chega ao fim de alguma coisa, se dá a entender que está iniciando uma nova coisa, um novo tempo, tem novas conquistas a fazer, e até que você termina aquele outro, vai se suceder um outro tempo. Então a nossa vida é assim. É por isso que diz o Eclesiastes que é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Então chegamos, concluímos mais um ciclo, mas está se dando início a um outro. Aleluia! Mas esse que está se concluindo, ele vai ser o espelho daquele que se concretizou, se terminou. Não vamos virar uma página simplesmente falar, passou esse ano, acabou, vamos dar início. Não. Deus está falando assim, a tua história, para ela ser escrita com excelência, você de repente tem que voltar e pôr algumas coisas no lugar. Glória a Deus. Você tem que arrumar algumas coisas, porque senão a gente vai ficar dando murro em ponta de faca. O texto que nós lemos aqui é um texto muito conhecido. Foi o texto que veio ao meu coração quando me foi feito o convite. Eu já preguei em algumas festividades porque me pediram que pregasse sobre esse texto. Mas aqui não foi me pedido, falou, Alexandre, é livre, o tema me veio no coração. Só que esse texto, até aqui, nos ajudou o Senhor. É um texto, de repente,
repente usado no meio cristão como um chavão. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso estamos alegres e felizes. Se chegamos até onde chegamos é porque Deus está conosco. Mas tudo tem um contexto. E nós vamos tentar entender e compreender esse contexto. Primeiro livro de Samuel, ele está se dando início a um novo começo, a um novo tempo. Ele está saindo da época dos juízes, ele está saindo da época dos profetas, aonde da monarquia de Deus, da teocracia de Deus, e está entrando agora na era da monarquia. É a era que o povo olha assim e fala: Deus, a gente quer um líder, a gente quer um rei, nós precisamos de um rei. E o profeta Samuel se angustia, se aflige, falando: Senhor, eles não querem mais que eu seja o intermediador entre o Senhor e eles. Então esse livro está dando início a um novo ciclo. Ele sai da teocracia, do governo de Deus, e vai para a monarquia. Então o livro de 1 Samuel ele começa dizendo que houve um homem de Ramat Sofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho da filha de Eliú. E esse homem tinha duas mulheres, Ana e Penina. E todo mundo conhece a história. Ana não tinha filhos, Penina tinha. É aquela história que todo mundo conhece, aquela luta daquela mulher que se esforça, se dedica. E um dia ela vai até o templo e ela chorando, pedindo, clamando. O profeta olha, pensa que ela está embriagada. Eu tenho que introduzir para você compreender o que eu quero dizer. E Deus usa ali o profeta, e o profeta Eli diz que ela vai ter um filho. Ela volta para casa, depois de um tempo ela tem a criança. O menino Samuel nasceu. A promessa de Deus se cumpriu. Mas agora era a hora de Ana cumprir a promessa dela. Eu vou abrir um parênteses aqui. Aleluia! Faz um ano. Essa igreja está aqui. De repente, você fez algumas promessas para Deus lá atrás. Deus cumpriu. E Deus está requerendo agora o seu cumprimento. Aleluia! Meu Jesus. Você entrou na presença dele como Ana, com o coração amargo, sofrimento, chorando, gemendo, sendo tida como uma bêbada dentro do templo, cheia de mosto. Só que Deus, no tempo determinado, cumpriu. Agora chegou o tempo da Ana cumprir. Aleluia! Agora chegou mesmo o teu tempo de cumprir. Você só pedir. E agora Deus está requerendo de você que você cumpra. Glória a Deus! Esse é o contexto. E nesse texto agora a gente sabe que depois que a criança é desmamada, ela falou, o marido falou: e agora? Não, espera, eu vou subir. Naquele ano que a criança nasceu, o marido subiu, o ano não foi. Diz a Bíblia. Ela falou: não vou agora porque a criança tem que desmamar. Eu não sei com quantos anos, 3, só que diz o texto, nas entrelinhas, não dá para lermos tudo, que era muito criança ainda. Vamos imaginar, né, pastor? 3, 4 anos, pode ser, desmamou. E agora é levada. Ana pega aquela promessa que Deus deu e entrega ao sacerdote Eli. Entregou a criança. Ela cumpriu aquilo que Deus havia feito. E Deus é tão bom. Olha só a confiança dessa mulher. Olha a luta, pastora, que foi dessa mulher ter um filho. Agora eu vou ter um filho e vou entregar para ficar trabalhando na casa de Deus direto. Acabou, ela entregou o filho. Olha a confiança que essa mulher tinha em Deus. E a Bíblia diz que Deus abençoa ela com mais 3, 4, 5 filhos. Você está entendendo qual que é o mistério do negócio? De repente você está, eu não sei, meu Deus do céu, não era isso. De repente você está pegado com alguma coisa que Deus te deu. Aí eu vou falar, eu não vou ficar quieto. De repente você está pegado com alguma coisa que Deus te deu aí. E Deus está falando: mas isso não é nada. Tem mais 5, você está satisfeito com um só. Então fica com... Você está satisfeito só com isso aí? Então fica com isso aí, meu irmão. Fazer o quê? Mas a boa parte ainda está reservada aqui. Você cumprir. É tudo bem. Eu vou retirar essa
fala, mas meu Deus, eu tiro as 5 reservadas para abençoada, e ele se satisfez com então fica com o teu aí. Aleluia. Ei, Jesus, meu Deus, não era isso. Aleluia. Aí resumindo, ela entrega, Deus multiplica mais filhos, a mulher que era estéril agora é mãe de muitos filhos, abençoada. E o sacerdote, e o Samuel está lá, na casa de Eli, servindo a Eli, uma criança. E os textos bíblicos vão dizer que os filhos de Eli, eles se corrompiam. Os filhos de Eli, sacerdotes, estavam ministrando os holocaustos, estavam tirando a parte, como foi lido aqui pelo Cláudio aqui, a parte, eles estavam saindo com mulheres no templo, e na porta do templo estava uma bagunça, os filhos do sacerdote. E diz a Bíblia que um homem de Deus se levanta e fala: Eli, vigie Eli. Eu estou contando a história, o pano de fundo para você entender o ponto que estava. E esse Samuel está lá crescendo, pequenininho. Diz que a Bíblia que todo ano a mãe levava roupas de linho e ele já estava ministrando. Criança, irmão. Criança também é usado por Deus. Criança também Deus usa. Ele fala, irmão. E o jovem Samuel está lá ministrando, diz a Bíblia aqui, e os filhos de Eli numa corrupção só. Escuta uma coisa, olha para mim aqui. Olha o ambiente que essa criança está sendo gerada. Alexandre, mas era, irmão, me desculpe, era um ambiente lá da época lá, do sacerdócio, no templo. Esse jovem, ele estava num meio horrível, pastor. Ele estava vendo coisas que podiam influenciar. Aí a gente tem um dito que fala que os fins justificam os meios. Não, irmão. Para Daniel não foi assim. Para profeta Samuel não foi assim. Eu ouvi falar que o lírio dos vales é a flor mais linda do Oriente Médio. Só que ela está lá no vale, no meio da lama, no meio do lodo, no meio daquela coisa turva. Mas é interessante que quando esse lírio do vale, ele aflorece, ele é uma das flores mais belas, mais lindas aos olhos humanos. Sabe o que quer dizer com isso? De repente, independente do meio que nós possamos estar vivendo, no mundo de pecado, no mundo sombrio a qual vivemos, o apóstolo Paulo diz que nós temos que ser astros luzeiros no meio de uma geração corrompida e pervertida. Nós podemos estar vivendo numa Babilônia, num mundo já nos maligno, mas independente de onde estamos vivendo, nós temos que fazer um diferencial. Nós temos que ser a luz, nós temos que ser o sal, nós temos que ser o bom perfume. Ah, mas você não sabe o meio que eu vivo, o meio que eu convivo. Eu não quero nem saber. Você também não sabe o meio que eu vivo e convivo. Eu vivo o meio do que você vive e que eu vivo. Mas não interessa aonde estamos situados, o momento que estamos vivendo. Nós temos que ser a diferença. O menino Samuel, ele era a diferença. Ele era uma criança e fazia diferença. Então o contexto da época é esse. O momento. Oh, irmão, obrigado. Eu trouxe hoje até um manto aqui que eu esqueci. Uso tanto isso, né? Parece que eu gosto de usar. Eu esqueço. Então o ambiente é esse, mas aquela criança crescia no meio desse ambiente hostil, conturbado, fiel na palavra. Mas chega um dia que todo mundo conhece a história, que vem Samuel, vai deitar na casa de Eli, e uma voz chama: Samuel. Ele levanta pensando que é Eli. Não fui eu que te chamei, filho. Vai deitar. Mais uma vez Samuel. Ele volta, ele fala: olha, é Deus. Quando ele fala assim, fala: eis-me aqui. Na terceira vez, Samuel. Aí Samuel se levanta: eis-me aqui. E ali Deus começa a falar o que faria na vida do profeta Samuel e o que faria na casa de Eli e com seus filhos. Quando Samuel sai, o sacerdote Eli, e aí Samuel sai, o sacerdote Eli pergunta: Samuel, e aí? Fala tudo que Deus falou para você. Como a gente costuma falar, desenrola o rolo, tudinho aí, não guarda nada. Samuel falou: você quer, né? Então, fala o seguinte, em miúdos, um linguajar bem compreensível: a casa vai cair para sua casa. Você, seus filhos, Deus vai destituir vocês. Sua geração acabou. Aí Samuel, aí ele fala: seja feita da vontade de Deus. Aí diz a Bíblia que
uma guerra, no capítulo 4. Nós vamos chegar lá já para você entender. No capítulo 4 há uma guerra. E a Bíblia diz que os homens de Israel saem à peleja. Quando eles saem à peleja, 4.000 homens morrem naquela batalha. Eles voltam indignados. O que aconteceu? Aí eles falam, é o seguinte, vamos pegar a arca, que simboliza a presença. Vamos pegar a arca, o nosso amuleto da sorte, e vamos para a guerra. Quando eles chegam lá, diz a Bíblia, que eles dão um grande brado de vitória, que estremece o arraial dos filisteus. Eles falam, meu Deus, é a presença do Deus Todo-Poderoso. Aí, olha só, os ímpios falando, é aquele Deus lá que destruiu os egípcios, que fez tudo aquilo. Eles começam a testificar, mas eles mesmo assim, com ímpeto, vão em cima do povo de Israel. E diz a Bíblia que naquele dia 30.000 homens de Israel foram mortos. E a arca da aliança foi levada. Olha só o cenário que a gente está construindo para você entender o ambiente. 30.000 homens morrem e a arca é levada. Um homem de Benjamim escapa e vai até o sacerdote Eli. Quando ele chega no sacerdote Eli, sentado numa cadeira, diz a Bíblia, gordo, já cego. Falou, Eli, o que aconteceu? Olha, levaram a arca e os seus filhos morreram. Eli, espantado porque a arca tinha sido levada, cai daquela cadeira, quebra o pescoço e morre. No mesmo momento, a mulher de Finéias, ela está tendo neném, ela está gerando um filho. E diz a Bíblia que nesse momento que ela está gerando um filho, chega a notícia para ela, olha, levaram a arca, seu marido morreu, seu sogro morreu, seu cunhado morreu. E ela, naquele momento de dar o parto, ela não fala nada, ela só fala assim, e acabou, foi-se a glória de Deus. Foi-se a glória de Deus. Esse é o contexto que nós estamos nos situando na história. Olha o ambiente. É um caos. É uma tragédia. É um ambiente onde morre um, morre outro, morre 30.000, morre filho, morre genro, morre sogro, e morre a mulher, e nasce uma criança, e o nome da criança é a glória de Deus se foi. Esse é o ambiente que aquelas pessoas da época, Cíntia, viveram, estavam passando. É isso que eu quero tentar que você compreenda aqui nessa noite. Aí o capítulo de número 7, que a gente chegou, o profeta Samuel agora, de vez, ele toma a frente. Ele toma a frente da liderança, como profeta, juiz, sacerdote. Ele exerceu os 3 ministérios: profeta, juiz e sacerdote. Está ele lá na frente de tudo. Ele falou, gente, é o seguinte, vocês querem de novo a arca? Porque diz no capítulo 5 que a arca foi colocada no templo de Dagon, e quando acorda de manhã, aquela estátua está de cara para o chão, aquela coisa toda, todo mundo com algumas doenças lá, que o próprio Deus estava colocando. Ele falou, tira essa arca daqui, some com esse negócio daqui, pelo amor de Deus. E essa arca fica na casa de algumas pessoas. Agora o profeta Samuel disse, fala, é o seguinte, vocês querem a arca de novo? Vocês querem a presença de novo? E eles lamentavam. Ele falou, é o seguinte, vocês vão ter que se arrepender, vocês vão ter que se despojar de todos os ídolos, todos os astarotes, tudo aquilo que vocês trouxeram e aquilo que vocês estavam colocando como confiança. E a Bíblia diz que eles ouvem o que o sacerdote Samuel fala. A Bíblia diz que eles começam a se despojar de todos aqueles ídolos. E diz a Bíblia que Samuel diz mais assim, ó, e congregaram em Mispa. Diz Samuel, congregai todos o Israel em Mispa e orarei por vós ao Senhor. Samuel consegue fazer aqueles homens de Jerusalém andar 13 quilômetros e ir para Mispa, congregar juntos, e em sinal de arrependimento eles jogavam água, simbolizando o arrependimento do que eles tinham feito. Escute, é nesse momento que esses homens compreenderam, entenderam a condição que eles viveram. É nesse ambiente de uma derrocata que Samuel falou, ei, é tipo
Segunda Crônicas, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, olharei do céu, aquela coisa toda que você já conhece. Esse povo agora, eles se arrependem, eles reconhecem o que tinham feito. E agora diz o texto que eu li aqui para vocês: ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. Eu quero abrir um parênteses aqui para você entender o que eu quero dizer. 20 anos se passou de tudo isso que eu falei para vocês. Agora eu estou aqui. 20 anos passaram, irmão. Mas na mente daquelas pessoas, aquela cena, aqueles 34 mil mortos de Israel, a morte do sacerdote Eli e dos seus filhos, ainda estavam vivas na sua mente. Porque foram esses mesmos filisteus que fizeram isso. Agora diz o texto que o povo está congregado em Mispa. Sabe o que significa Mispa? A torre de vigília. Sabe o que significa isso? A igreja. Juntou todo mundo, vai todo mundo para a congregação, juntinho, unidinho, ora, se arrepende, aí o povo está lá. Aí os filisteus ouviram o que o povo estava unido. Aleluia. E aqui você vai entender o que eu quero dizer. Aí você vai entender o que eu quero dizer. E ouvindo, pois, os filisteus, o quê? Que o povo estava junto. Que o povo estava unido. Que o povo estava na oração. Que o povo tinha se arrependido. Que o povo tinha reconhecido. Até então, 20 anos se passou, o povo estava na mesma pegada. Então, sabe aquele negócio? Não está fazendo, deixa do jeito que está. Isso não causa nada. Mas quando o inimigo viu que o povo estava se levantando, quando o inimigo viu que o povo estava se juntando, se unindo, opa, falou: o que está acontecendo? O que eles ouviram? A união do povo. A coração junta. O que mexe, irmão, com as estruturas do inferno, sabe o que é? A união da igreja. A igreja junta. É uma igreja consagrada, é uma igreja. Pode se levantar filisteu, o que for, meu irmão, mas vale a pena a gente estar unido. Porque quando estamos unidos, juntos, irmão, não tem. Glória a Deus. Então agora os filisteus ouvem. Eu quero dizer algo para você. Que os filisteus têm ouvido ao meu e ao seu respeito. Será que aquilo que os filisteus têm ouvido ao meu e ao teu respeito tem causado o quê? Fala: deixa para lá. Isso não causa nada. Não tem problema nenhum. Deixa eles do jeito que está lá mesmo. Ou que os filisteus têm ouvido falar: o pastor Lírio, aquele pastor lá, ele vai ali, ele faz isso, faz aquilo. Está incomodando. A gente tem que incomodar dele. Tem que incomodar dele, pastor. Sabe por quê? A Bíblia diz que os falsos profetas eram tudo adulado. Batiam nas costinhas dele: isso é bom? Não, não é bom nada. A Bíblia diz que nós vamos ser perseguidos. A Bíblia diz que nós vamos ser torturados. A Bíblia diz que de uma forma ou de outra vão escarnecer de nós. Nós não somos muito bem vistos. A verdade é essa, pastor. A igreja de Deus, ela não está para ser bem vista, querida, adulada, porque nós somos contrários àquilo que o mundo, de alguma forma, ele impõe como uma regra. Nós somos contrários. Quando você se opõe contra aquilo, é lógico que vai ter uma luta contra a tua vida. E agora o povo está congregado em Mispa. O povo está junto. E os filisteus ouviram. E aquele povo de repente começou a imaginar. Falou: meu Deus do céu, hein, pastor? Vai acontecer tudinho de novo. Tudo de novo, porque o texto diz, olha lá: Mispa subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. E ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Tiveram medo do quê, irmão? Eles sabiam o que tinha acontecido há 20 anos atrás. Eles sabiam o que tinha acontecido neles. E o inimigo da minha e da tua alma, de uma forma ou de outra, ele quer trazer à memória algumas coisas. Alabai, do que me assai. Da tua história, da minha história, da nossa história, para te amedrontar, para tentar paralisar aquilo que você iniciou, aquilo que você quer fazer. Ei, Alexandre, para com esse negócio. Você lembra de 20 anos atrás? Vocês tentaram até alguma coisa, mas não teve jeito. É melhor vocês parar. Mas o nosso lema não é parar. O nosso lema é prosseguir. O nosso lema não é parar. O nosso lema é avançar. O inimigo das nossas almas, de uma forma ou de outra, ele sempre vai tentar suscitar
pastor. Quer dizer, olha para nós que tem um passado bem sombrio e alguma coisinha vai falar, o Cláudio, não é possível, não pode, o Alex, muito menos, o Alexandre, meu Deus do céu. Porque a história do passado foi de derrota, mas agora é de vitória. De vencedores também. Aí eu comecei a querer compreender. Eu falei, mas da onde apareceram esses filisteus, pastor? O que me chamou a atenção, pastor? Esses filisteus, eles são uma pedra no sapato do povo, ou não? Quase todo o Antigo Testamento dá os filisteus. Vocês já devem ter ouvido falar bastante dos filisteus, ou não? Eu falei, da onde vêm esses filisteus? Da onde apareceu esse povo tribuloso? Aí a gente estudando a Bíblia um pouquinho, lá no Gênesis, olha só que interessante. Eu achei de onde saiu os filisteus. Eu achei. Olha eles aqui. Depois você lê na tua casa, está falando da descendência do Noé, do irmão Noé, aquele irmão nosso abençoado. Ele tinha dois filhos, não tinha o Cã e o Sem. Esses filisteus é descendência do Cã. Olha só, no versículo 14 do capítulo 10 diz assim: e Patrocim e Acusarim, de onde saíram os filisteus. Os filisteus na minha vida, na tua vida. Glória a Deus. Tem hora que são pessoas muito próximas de nós. É tudo do sangue. É tudo da mesma pegada. Era tudo da descendência de Noé. Tudo partiu dali. Os filisteus da minha e da tua vida, em alguns momentos se levantam, dando lugar para o inimigo das suas almas. É aquelas pessoas que estão mais próximas de nós. É como o salmista disse: olha, aquele que se levantou contra mim era aquele que comia o mesmo prato que eu. É aquele que junto nós íamos para a congregação. Era aquela pessoa que a gente de forma alguma imaginava nada. Os filisteus da minha e da tua vida são pessoas que de repente, eu estou falando aqui, pessoas que dão lugar mesmo, viu, irmão? Misericórdia, a nossa luta é com o diabo, mas o apóstolo Paulo fala assim: não dá lugar para o diabo, porque se você der lugar para o diabo, ele vai te usar. Ou não? Não estou falando heresia aqui não, né? Será que não? Não, porque a gente fala, não, a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, sim, nem contra os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade que habitam lá. Eu conheço todos esses textos também. Mas Paulo fala assim: não dá lugar para o diabo. Você lembra o nosso irmão Pedro? Cheio de Deus, Petros, tu és uma pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. Daqui a pouco Jesus está falando assim: para trás de mim, Satanás. Mas entenda, Jesus falou: para trás de mim, Satanás. O Pedro fica. Tem hora que ele tem que falar para os abençoados: sai dele, mas você pode ficar abençoado. Entendeu? O negócio não é ele, não, mas é o que está agindo nele. A gente tem que lembrar explicar, só pensar que ele está querendo dizer que não. Tem hora que você discerne o negócio, você olha e fala: para trás de mim, Satanás. Mas você fica, filho. Mas você está dando lugar para o peludo aí. A gente tem que discernir. O apóstolo Paulo fala que a gente discerne tudo, não é discernido por nada. A gente tem que ter compreensão, entendimento. Então os filisteus, de repente, da minha e da tua vida, são pessoas que estão próximas. É aquele teu vizinho, é aquele teu parente que você fala: misericórdia, esse cara está tribuloso. Está mesmo, irmão, está dando lugar para o inimigo. Mas você tem que escutar aqui, mas você tem que olhar com ele com amor, né, pastor? Aleluia. Você tem que olhar com ele como uma alma, orar por ele, repreender aquilo que está nele, mas ele fica, o capiroto sai, entendeu? Glória a Deus. Então os filisteus é um povo que, vez por outra, que está se levantando na Bíblia. Aparece ele contra o povo de Deus, e contra mim e você sempre vai ter alguma coisa se levantando, irmão. Não acho que isso aí é alguma coisa, não. Isso é coisa que vai acontecer até a glória vindoura. Acabou um hoje, amanhã tem outro. Acabou amanhã, tem outro, sim. Não adianta. A gente não vai ter sossego. Misericórdia. Que mensagem é essa? É a verdade, irmão. A verdade é essa. Importa que por muitas aflições herdamos o reino de Deus. Então tem pessoas que acabam dando ocasião, dando lugar para o inimigo. Mas a oração da gente é que Satanás saia, mas ela fique. Ela fique porque ela vai se converter. Era o Pedro, irmão. Era a coluna da igreja. Pastor, eu não estou falando besteira não, né?
Não, porque de repente a gente, não, misericórdia, irmão. Nossa, não, irmão, sabe por quê? Porque primeiro, Satanás ele não usa nada invisível para agir contra mim com você, ou é? Vem uma sombra, te dá um tapa na orelha, não. Ele usa muito te dar uma bolacha na cara. E aí? Ou não? Pá! Tomei um rolo, parece esse filminho. Não, irmão. Ele acaba usando. Eu estou falando em cima da Bíblia. O apóstolo Paulo fala para não dar lugar. Quando você dá lugar, você dá espaço, você se torna servo dele. O apóstolo Pedro, Jesus olhou e falou: você está dando lugar para ele, Pedro. Ele está te usando, Pedro. Nós temos que ter essa percepção para que a gente não venha cair. Por isso que a Bíblia diz: escuta aqui, escuta, olha para mim. As astutas ciladas do diabo. Ele tem armadilhas, ardis, ele tem coisas, ele é expert em montar estratégia para tentar de uma forma ou de outra tirar a gente, derrubar a gente. Mas ele tem que discernir as coisas. Você tem que ver de longe. É um escândalo de Deus. Você olha e fala: opa! O apóstolo Paulo, quando ele chega em Filipos, a Bíblia diz que ele arruma um lugar para orar. A primeira coisa, ele passa no lugar, pastor, aí. E uma jovem vai atrás dele e ensina: olha, aí vai os grandes pregadores do Evangelho. E Paulo passa de novo, e lá vai ela atrás: olha os grandes homens de Deus. O que essa mulher estava falando demais, irmão? Ela não estava falando nada demais. Mas Paulo falou: opa, tem alguma coisa aí por aí. Se fosse eu e você, já estufava o peito e falava: sou eu mesmo. Paulo, apóstolo, não levantado por homens, mas por Jesus. Já levantava o salto, já fazia aquela coisa toda. E Silas: e Paulo, o que está acontecendo? Não sei não, Silas. Tem alguma coisa errada com essa mulher. Mas Silas falava: ela não está falando nada de mal. Ela está falando que você é uma bênção. Cuidado com as adulações, meu Deus. Cuidado com essa pila. Você é amigo no quinto dos infernos. E o amigo está se arrebentando. O amigo está de mal a pior. E o outro está lá: você é meu amigo. Vai nessa tua força, maranhão. Não é isso que te ouve? Paulo falou. E Silas falou: não, Paulo. A mulher está reconhecendo a obra que Deus tem na nossa vida. Nós estamos no caminho certo. Paulo falou: é nada, tem alguma coisa errada aí. Para trás de mim, espírito imundo. Puf, mulher caiu, acabou. Será que nós estamos como Paulo e Silas? Ou a gente está que nem aquele desenho? Eu já falei, não sei se foi uma vez aqui do Charlie Brown. Ele do Snoopy. Ele sai correndo assim, ó. Aí o Snoopy está correndo, o Charlie Brown está correndo. Olha só a corrida. E aquele povo tudo, ele vai ganhar. Aí todo mundo: Charlie Brown, Charlie Brown. Aí ele começa a se empolgar. Charlie Brown, ele fecha o olho. Daqui a pouco o Charlie Brown sai da pista. Daqui a pouco o Charlie Brown entra. E todo mundo: Charlie Brown, pra lá. Entendeu? Aleluia! Charlie Brown. Sou eu. E o Snoopy de lá não falava, né? E todo mundo: Charlie Brown. E o Charlie Brown fecha o olho e começa a imaginar ele já recebendo a coroa. Cheguei. Ei, irmão, não é assim? Então a gente não pode se iludir com essas coisas. Com essas coisas, com esses lisonjeiros todos. Charlie Brown, escuta uma coisa. Pessoas que pulam de paraquedas, ela diz que aquele momento que elas pulam do paraquedas é um momento de euforia, de poder, de liberdade. É um momento eufórico, de alegria. Mas olha que coisa, ele está caindo. Ele está caindo. Ele está num momento de euforia, Cláudio. Aquela coisa extasiante, pastor. Mas ele está em queda. Ele está caindo. Ele não está vendo. É que nem um sapo. Se você joga ele numa água fervente, ele bate e pula. Mas você coloca ele numa água fria e começa a cozinhar ele em banho-maria, ele morre lá dentro. Então o verdadeiro amigo é aquele que olha para você e fala: ei, vigia, varão. Sai dessa ideia aí. Para com isso. Esse negócio de muita adulação. Não. Vigia. Então, aqui aparece agora os filisteus. Nessa condição. E o profeta Samuel, ele entende a percepção e fala: gente, vamos orar. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa. Eu volto a dizer: o que os filisteus têm ouvido ao meu e ao seu respeito? Nós estamos juntos, estamos unidos,
estamos convictos, estamos firmes, estamos fortes, ou que nós não estamos trazendo ou fazendo nada. Ouvindo, pois, os filisteus que o povo estava congregado em Mispa, diz a Bíblia que eles temeram, eles tiveram medo, porque eles lembraram do passado deles. Falaram: vocês não vão conseguir, mais uma vez vai morrer todo mundo. E o inimigo da minha e da tua alma, ele quer fazer isso, vez por outra com a gente. O que aconteceu há 20 anos atrás não vai determinar o que vai acontecer para você. O que aconteceu na tua vida num passado remoto não vai determinar o que vai acontecer na tua vida. É isso que o inimigo das nossas almas quer. Mas o que Deus quer para a gente não é isso. É isso que o inimigo das nossas almas quer que nós venhamos a entender. E ele quer nos tirar do alvo. É por isso que a Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece bom, mas no final são caminhos que levam à morte. O caminho de Deus é um caminho estreito, irmão. É um caminho árduo, mas é um caminho de bênção, é um caminho de vitória. Cuidado com essas coisas que vão sendo muito fáceis, que são apresentadas para nós diariamente. Cuidado, irmão. Mas quando você vê a luta começar a acontecer, você fala: olha, Deus, eu estou no caminho certo. Eu estou incomodando verdadeiramente o inferno. Aleluia. Ouvindo, pois, os filisteus, que o povo estava congregado e junto. O profeta diz assim: pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Eles vão até Samuel e falam: Samuel, intercede por nós, porque eu acho que a gente não vai conseguir. Intercede, que eu acho que a gente vai morrer. Então o que eu quero dizer para você aqui nessa noite é que, independente do quadro, da história que você ou eu passamos, isso não vai determinar o fim da tua vida. Aleluia. Escute o que eu estou dizendo, irmão. Aquilo que passou na tua vida não vai ser o fator determinante agora, Cláudio, do que você vai passar, não, irmão. Por quê? Alexandre, mas ela estava tudo, na minha vida estava tudo, de repente, entre aspas, bem, mas parece que eu vim para a igreja, começou os levantes. Não é assim? Não é? Agora que eu vim para a igreja, agora que eu inventei ser evangélico, crente, parece que o negócio levantou, não é assim? É o povo lá, o povo está tudo de boa, o povo está tudo sem compromisso com Deus. Quando resolvem se arrepender, quando resolvem orar, se ajuntar, o inimigo se levanta e fala: não é mais ou menos assim, Alex? Você vem para a igreja e parece que a vida que a gente estava vivendo lá atrás era boa, parece que não acontecia nada. Aí você fala: mas pastor, não sei o que aconteceu uns dias para cá, o negócio está estranho. Mas irmão, sabe por quê? É que você está contra tudo e todos. Aleluia. É que você está contra todo o conceito do homem, todo o conceito instituído pelo mundo. Então você não vai ser querido, você não vai ser amado, você não está com a galera. É o Salmo número 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Eu sei que essas mensagens não são gostosas de ouvir. Eu sei que essa mensagem não é para você pular. Eu não vou dar grito, não vou fazer show pirotécnico, não vou cuspir fogo aqui. Isso não traz muita ênfase para o teu coração. Mas é isso que no dia da adversidade vai livrar a tua alma. Porque o apóstolo Paulo diz que sobrevirão tempos que as pessoas terão comichão no ouvido e amontoarão para si doutores que falam conforme as suas vontades. O evangelho de Deus, ele não é um paliativo. O evangelho de Deus, ele não é um antigripal. O evangelho de Deus não é um analgésico. O evangelho de Deus, ele vai da divisão da alma, do espírito, da junta e medula. Ele é apto para discernir os pensamentos e as intenções do coração. O evangelho de Jesus Cristo é uma decisão, não é uma adesão. Você não está aderindo ao evangelho, você está se decidindo ao evangelho. E quando você se decide ao evangelho, o Jesus Cristo diz assim: você quer me seguir? Eu quero. Ele fala: então você pega a tua cruz, você nega a si mesmo e vem comigo. O evangelho de Jesus Cristo, ele é um confronto. A palavra de Deus, ela nos confronta. Os profetas de Deus confrontam. Os profetas da atualidade confortam. O profeta de Deus confronta. O Oséias diz a Bíblia que Deus abre a ferida, mas ele mesmo fecha. O evangelho da atualidade, ele conforta. É um evangelho que
conforto, é um evangelho de status, é um evangelho de evidência. Mas o evangelho de Jesus Cristo é aquele: se quer vir após mim, nega-se a si mesmo, pega a cruz e me segue. Comigo o negócio é bagunçado, comigo o negócio é diferente, o negócio vai ser assim. Então tem que ter conversão, tem que ter arrependimento, tem que ter oração, tem que ter tudo isso. Glória a Deus. E esse povo vive totalmente contrário a isso. Mas quando eles começam a fazer isso, eles arrumam para ele, parecem alguns problemas. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmão. Independente de problema ou não problemas, independente de lutas ou não lutas, independente de levantes ou não levantes, independente de qualquer coisa, como diz o Abacuque, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira linda, as ovelhas da malhada não estejam no curral, não hajam vacas, todavia eu exaltarei o Senhor da minha vida. Então, independente da situação, da circunstância que nós possamos estar vivendo, de luta, de perseguição, de todo tipo de coisas que possam vir, irmão, nós temos que nos manter firmes, confiando que há um Deus que está no controle de tudo. Ele tem a direção de tudo. Glória a Deus. Eu falei por esses dias para algumas pessoas que as pessoas estão criando um Deus conveniente. Escute aqui, Gênesis 1:23. Disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Só que hoje, você já viu algumas pessoas dizer assim: o meu Deus. Está errado, Alexandre. Eu comecei a analisar as colocações. É o meu Deus. É o Deus que eu formei, calando que biaçai, conforme a minha vontade. É o meu Deus que eu esculpi com as minhas mãos. É o meu Deus que faz conforme eu quero. É o meu Deus que me entende do jeito que sou, que sabe do meu coração, que sabe das minhas lutas, que sabe da minha... É o meu Deus que está aqui no crucifixo aqui do meu coração. E nós, irmãos, não somos criadores de Deus nenhum, nós somos criados por um Deus. Aleluia! Ele nos criou. Não, nós criamos um Deus segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Sabe por quê? Esse próprio Deus, quando nos criou, Ele soprou nas nossas narinas o fôlego de vida. Eu costumo dizer sempre: Deus nos formou conforme a imagem e a semelhança. E o que é ser imagem e semelhança de Deus? No momento que nós vivemos, o que é ser, irmão? Fala para mim. Fala para mim o que é ser imagem e semelhança de Deus. Cíntia, o que é ser imagem e semelhança de Deus no meio de uma geração corrompida? Uma luva, ela é imagem e semelhança do quê? De uma mão. Uma luva é imagem e semelhança de uma mão. Então, nessa luva, só pode ser colocado uma mão. É eu e você. Dentro de nós é só o Espírito Santo. É por isso que você anda com vazios existenciais na tua vida aí, porque você está tentando preencher a luva com o pé. Você está tentando preencher a luva com a cabeça. Você está tentando preencher a luva com o cotovelo. Menos com Deus. Menos com o Espírito de Deus. É a mesma coisa que diz no Eclesiastes 2. Salomão disse: eu disse no meu coração, eu não vou deixar faltar nada que a minha alma, meu coração peça. Ele quis beber, ele bebeu. Ele quis mulheres, ele teve. Ele fez construções. Ele teve tudo que ele imaginou que um homem poderia ter, palpável e invisível. Mas no final de tudo ele fala: é vaidade, é oco, é vazio. Eu estou ainda vazio, por mais que eu esteja preenchendo com objetos, com coisas, eu não tenho contentamento, eu não estou saciado. Aleluia! Faça da coisa principal a coisa principal, e a coisa principal é Deus. Aleluia! Qual é a coisa principal? Faça da coisa principal a coisa principal. Porque a coisa principal no nosso ser interior é
Deus, só Ele pode trazer contentamento, só Ele pode trazer alegria, só Ele pode trazer paz, só Ele pode tirar esse temor, esse medo, que de repente quando os filisteus se levantam, a luta se coloca, pastor, a gente se atemoriza. Aí Paulo escreve no Novo Testamento e fala: olha, Deus não nos deu um espírito de covardia ou de temor, mas nos deu um espírito de fortaleza, deu um espírito de homens guerreiros, deu um espírito de pessoas que vão para cima, que não desistem. Mas a gente vê a igreja, o povo de Deus se acuando. A igreja de Deus que tem que avançar está acuando. A igreja de Deus que está lutando está se entregando. A igreja de Deus que não pode se envolver está se envolvendo. A igreja de Deus que tem que influenciar está sendo influenciada. Glória a Deus. Deus fiel, aleluia. Procurei a igreja e achei no mundo. Procurei o mundo e achei na igreja. A igreja não pode ser influenciada. Ela é uma influência. Mas ela é uma influência quando ela se levanta, quando ela se coloca, quando ela se posiciona, quando está todo mundo junto, unido, congregado em oração. Está todo mundo no mesmo propósito, no mesmo objetivo. A igreja de Corinto, irmão, tinha todos os talentos, todos os dons, mas estava uma bagunça. O apóstolo Paulo falou: calma aí, eu quero que vocês tenham a mesma percepção, a mesma visão, a mesma condição. É todo mundo com o pastor, está todo mundo junto. Não adianta, um para lá, outro para cá. Um é de Paulo, outro é de Apolo, outro é de Cefas, outro é de Jesus. Aí Paulo fala: quem é Paulo? E quem é Apolo? Paulo planta, Apolo rega, mas quem dá o crescimento aqui é ele. Quem planta, nem o que rega é coisa alguma. Antes aquele que dá o crescimento. Então a gente tem que compreender que esses momentos da vida, quando sobrevierem sobre você, acredite que é um Deus que está contigo. É por isso que, como dizem 365 vezes na Bíblia, você acha: não tema que eu estou contigo, não te assombre que eu sou teu Deus. Eu te sustento com a destra da minha justiça. É nesse momento adverso, é nesse momento que o inimigo da minha e da tua alma mete o dedo na nossa cara e fala: Alexandre, não tem jeito. Sabe por que ele faz assim? É quando a gente dá uma vaciladinha, é quando a gente dá uma escorregadinha, é quando a gente faz alguma coisinha. Foi como a pastora disse aqui: irmão, está todo mundo sujeito. Disse o apóstolo Tiago: todos nós estamos sujeitos às paixões, como foi o profeta. Foi Alexandre não, foi Cláudio não, como foi o profeta Elias. Sabe quem é o Elias? É aquele lá, o tisbita dos moradores de Gileade, que veio de um lugar estranho, de uma família estranha, sem conhecer nada e estava lá. Então a gente não pode se atemorizar. O Deus da Bíblia te conhece, o Deus da Bíblia me conhece, e Ele quer saber de nós nesse novo tempo, nesse novo ano, o que nós temos planejado para fazer para o reino e para a obra dele. E agora ele chega no texto, sério. E tomou Samuel uma pedra. Diz a Bíblia que teve um grande temor e Deus acabou com os inimigos, e acabou com tudo. E aí vem o texto. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. E a chamou ao seu nome Ebenezer. E disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Eu acredito que todos vocês que estão aqui hoje, todos nós que estamos aqui na obra, podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. E continuar nos ajudando. Esse ano todo nós só estamos aqui porque Deus nos ajudou. Tudo que foi feito na congregação foi porque Deus nos ajudou. Se temos vitória é porque Deus nos ajudou. Se compramos isso aqui é porque Deus nos ajudou. Se temos a saída lá em sua pastoral que dá uma bênção, é Deus que nos ajudou. Deus, tudo é Deus, tudo é para Ele e para Ele são todas as coisas. A glória é de Deus. É Deus. Mas por que será, pastor? Esse dia eu me perguntava: por que as coisas não andam numa rodinha, né, que não tem percalço, que não tem oscilações, trepidações, não é? Porque a vida não anda toda redondinha. Se esse Deus é tão bom, se esse Deus está no controle, se esse Deus fez todas as coisas, mas como pode? Como pode? Não é verdade? Para que filisteu? Para que o diabo? Eu vou começar a fazer algumas coisas que eu vou colocar uma pulga agora, mas eu vou tirar ela com a pizza. Para quê? Para que esse Deus é tão bom? Para que o diabo? Para que o inimigo?
Para que isso? Para que as atrocidades que nós vemos acontecer? Porque Deus ele deixou que acontecesse que 100 milhões de judeus fossem incinerados nas câmeras de gás dos alemães. Isso faz 70 anos, 80 anos atrás. Por que será que Deus, quando tirou o teu povo do Egito, não antes, por que Deus deixou eles 400 anos lá, varão? Fala para mim. Por que Deus tinha que tratar alguma coisa com eles? Por que Deus, quando faz a promessa para Abraão, pastor, capítulo 15, fala: Abraão, sai da tua tenda, olha para o céu e vê as estrelas que está aí, e número vai ser uma descendência. No versículo seguinte, Deus fala assim: mas Abraão, esqueci de te falar uma coisa. É o seguinte: esse teu povo, essa tua semente vai ficar 400 anos presa em uma terra estranha, mas eu, Deus, vou tirar. Aleluia! Glória a Deus! Porque essas coisas que a gente quer tentar compreender, porque Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, e as reveladas são para nós e nossos filhos. Porque o Eclesiastes diz assim: no dia da prosperidade, goza. No dia da prosperidade, se alegra. No dia da prosperidade, dá culto de ação de graça. No dia da prosperidade, dá uma oferta abençoada. Aleluia! No dia da prosperidade, canta louvor. No dia da prosperidade, festeja. Mas ele diz assim: mas no dia da adversidade, considera. Aleluia! Porque Deus fez uma em oposição à outra, para que homem nenhum se vanglorie. Glória a Deus, aleluia! Para que homem nenhum se glorie. Então na prosperidade se alegra, na adversidade se alegra. Na prosperidade dá culto de ação de graça, na adversidade dá também. Na prosperidade faz local, na adversidade louva também. Aleluia! Abraçando, mas é só a prosperidade, não o evangelho da prosperidade. Glória a Deus, aleluia! Por que será que o diabo entrou lá? Porque Deus deixou. A Bíblia diz que ele criou um jardim no Éden. Ele fez tudo bonitinho. E por que será que o inimigo da minha e da tua alma foi lá? Sabe o que Deus está dizendo? Eu sou Deus. Tão Deus que eu não criei robôs. Eu criei homens. Aleluia! Aleluia! Nosso Deus não é o Deus da mitologia grega. É o Deus que, por amor, nós temos que reconhecer. As adversidades da vida elas vão acontecer. Os filisteus eles vão de uma forma ou de outra se levantar. Mas o Deus da Bíblia, antes de ele se levantar, ele já estava levantado. Glória a Deus! Ao meu e ao teu Deus, favor. aleluia! Calma, irmão. Não desista não. Não entregue os pontos não. Eu sei que esse ano de repente pode ter sido duro para você. Você fala: você não estava na minha pele. Eu entendo, irmão. Como a pastora diz, a gente acaba tendo que compreender a dor alheia. Sabe por quê, pastor? Porque aquele calinho, aquela pedrinha, né? aquele calinho ali, para os outros, que frescura, né? Esse calinho, esse negocinho não é seu, é você. É fácil, né? Para os outros, né? Mas o Deus nosso, Deus Todo-Poderoso, Ele está contemplando das mínimas às maiores coisas. Ele cura de dor de cabeça a tudo. Então Ele está dizendo aqui nessa noite, e nós estamos dizendo, como disse o profeta Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia! Nós podemos encher o pulmão de ar e falar: Senhor, independente da prosperidade, da adversidade, da paz, da guerra, independente de tudo, o Senhor está conosco. Nós podemos recitar o Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada está faltando não, irmão. Não é
nesse sentido que você pensa. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele diz lá, mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, a tua vara e o teu cajado me consola. O Deus da Bíblia, Ele não falta em momento algum. Algumas coisas na tua vida podem faltar, algumas condições financeiras na tua vida pode vir faltar, mas o Deus da Bíblia nunca